Queridas irmãs e irmãos em Cristo, boa noite. Boa noite. Alegria, alegria. Hoje é a nossa reunião de perguntas e respostas. À minha esquerda, o nosso irmão e amigo Romero, que fará a prece final. E este irmão de vocês pede para que todos fechem os olhos e vamos orar. Senhor Jesus, caminho, verdade e vida para Deus. Agradecemos inicialmente por esta casa de trabalho, de oração e de amor que nos acolhe. Agradecemos a espiritualidade que nos orienta e pedimos, Senhor, que derrame sobre todos nós que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados, fluidos benéficos e salutares. Certo de que nada nos faltará, pedimos a Tua permissão para dar início ao nosso trabalho de perguntas e respostas da noite de hoje, gozando da plenitude de Tua santa e divina paz. E assim seja. Tenho uma amiga ou amigo, não está bem claro, gosto muito dele, então é amigo. Parece que somos irmãos de outras vidas. Como posso saber mais sobre isso? Muito interessante a pergunta, mas fácil de responder. Todos nós somos irmãos. Fomos todos criados por Deus. Muita gente ainda acredita que no ato sexual, quando a mulher engravida, o espírito ou alma, como queiram chamar, é constituído por eles, seres humanos, homem e mulher. Não. No momento em que há a fecundação do gameta masculino pelo feminino e vice-versa, neste instante, Deus determina qual o espírito retornará naquele corpo que vai começar a sua formação. Até chegar a hora do nascimento, ele vai ligado àquele feto que começa a se formar para reencarnar. Então somos todos irmãos. Agora, estamos todos reencarnados no planeta de expiação e de provas. O que quer dizer isso? A pergunta agora quem faz sou eu. A Terra é o quê? É um plano de expiação e de prova. O que é que caracteriza essa expiação e a prova? Ninguém quer responder, né? Apaga a luz aí, gente. É que o mal impera ainda no nosso planeta. Vejam quantas atrocidades vêm acontecendo no nosso planeta, apesar da tecnologia estar 1000 por hora, mas moralmente nós estamos muito maus. Mas podemos mudar, né? Então existe uma coisa chamada afinidade. Eu sempre falo isso. Muitas vezes a gente vê uma pessoa pela primeira vez, arrepia-se como gato vê cachorro. Não vai, o magnetismo não bate. E outras vezes a gente sente-se tão bem ao lado daquela pessoa, pode ser homem ou mulher, como se já conhecêssemos há muitos anos e conhece. Essa antipatia e simpatia não vem por acaso. Nós temos magnetismo. Eu explico isso no meu livro de perguntas e respostas. Eu faço a aura material do corpo humano e a sua coloração dependendo dos pensamentos de cada um de nós. Então, isso é comum. O importante é que você deixe que se sente bem, continue, amplifique essa amizade, porque nós precisamos entender que todos somos filhos de Deus e criados por Ele para chegar até Ele. Qual a diferença de tempo do plano espiritual e terreno? Eu li uma vez que Emmanuel falou
Aproximadamente um ano corresponde a 10 anos na Terra, porque no plano espiritual nós não temos a matéria grosseira, como temos o corpo material impedindo a nossa movimentação. O que está vendo aqui? Alô? Então essa é a diferença. Quanto mais o plano é evoluído, mais o tempo é contado diferentemente de planos como a Terra, ainda na escala evolutiva de provas de expiação. O que o Espiritismo fala ou acha sobre tatuagem? Repare bem, o Espiritismo não proíbe nada. Ninguém diga, o Espiritismo me proibiu de fazer isso. Não. O Espiritismo chama a atenção, o que ele mostra é que aquilo que nós sabemos que é prejudicial, não devemos fazer. E nós pecamos por pensamentos, palavras e atos. Então, se você gosta, você se acha bem fazendo tatuagem, não proíbe nada, a não ser aquilo que a nossa consciência diz, não faça, está errado. É como uma pessoa é casada, não é? E olha a mulher do outro. Aí vem a pergunta, Jesus colocou muito bem, não faças aos outros o que não gostaria que os outros te fizessem. Se nós pensássemos nisso quando temos uma intenção que não é boa, a gente viveria bem melhor. Não tire do outro a paz, a serenidade, a alegria. Então, são coisas simples, mas que se tornam difíceis. Por quê? Pessoas há que gostam de se enfeitar. Por que proibir? Nós pedimos que procurem, por exemplo, as moças, principalmente, são mulheres bonitas, mas que muitas vezes vêm com roupas desnudas, não é? Então, não é o ambiente para isso. A gente tem que entender, se eu vou para uma igreja, eu tenho que saber como eu vou entrar nessa igreja. Uma vez o Chico foi indagar de Emmanuel, que se ele podia frequentar uma casa que era de mulheres da vida, mas ele queria ir levar o Evangelho a essas mulheres. E Emmanuel simplesmente disse, não vejo nada demais você fazer isso, mas cuidado para ver como você vai sair. Então todos nós podemos ser tentados, ninguém aqui é anjo, não é? Então a gente precisa entender que aquilo que não é bom para mim, eu não posso dar ao outro. Então há pessoas que gostam de se enfeitar, de vestir roupas alegres, etc. Nada disso é proibido. Então o que a gente tem que ter é um limite, não é? A minha liberdade começa aonde do meu próximo também está terminando. E vice-versa. Cada um de nós tem que respeitar o direito dos outros. Quando a gente pode, meus filhos, damos conselhos, mas não posso impor. E aquilo que eu acho certo, ele tem que fazer. Não. A nossa missão na Terra é auxiliar um ao outro. Então, nada é proibido, a não ser aquilo que a nossa consciência diz, não vou fazer porque não é certo. Porque pessoas que nós, deixa eu botar os óculos porque a vista já está cansada, nunca fazemos nenhum mal,
eles nos desejam tanto mal e nos perseguem. É a mesma coisa que nós estávamos falando ainda há pouco lá fora, não é? Que nada acontece por um acaso. Muitos chegam na casa espírita e dizem: Cláudio, não faço mal a ninguém, tudo de mal está me acontecendo. Inicialmente, quando adentramos uma casa espírita, a primeira coisa que nós devemos fazer é estudar essa doutrina, para compreender a imortalidade da alma. Se eu creio, dentro da lógica, da razão, do raciocínio, que nós somos imortais, que nós reencarnamos, então, o que vai nos acontecer é, de repente, numa atual existência, nós fazemos um mal a alguém que fica registrado esse mal. O obsessor, ou ele vem por afinidade com a gente, por exemplo, eu gosto de tomar uma cachaçinha diariamente, me torna alcoólatra. Aquele que desencarnou através do álcool, da bebida, do tóxico, do sexo desordenado, continuará na espiritualidade do mesmo jeito, só não tem a matéria. E que fará ele? Sintonizará com o encarnado que tem o vício que ele tinha. São as obsessões por afinidade. Além disso, há aquelas por ódio, por sentimento de vingança, que os espíritos custam até a nos achar, mas quando acha, começa a sua perseguição por ignorância, querendo fazer justiça com as próprias mãos. Então é preciso que a gente entenda que essas criaturas que nos perseguem, não devemos desejar a ele o mal, devemos torná-los nossos amigos. Por isso que eu oriento, ao invés de ficar olhando, ouvindo o que está se passando na mesa do lado, procure ficar em oração e mentalmente pedindo e dando perdão àquele que está lhe perseguindo. Porque assim nós vamos construir. Não só, se você vai a um terreiro, o espírito é retirado na marra, como a gente diz. Ele é aprisionado, mas um dia ele se solta e vem pior do que ele estava. Aqui, numa casa bem orientada, nós fazemos o uso do Evangelho de Jesus, porque ele é um sofredor também. Uma pessoa que odeia. Ontem eu participei da feira de livros, não é? Que me convidaram lá em Casa Amarela, tinha vários escritores, e minha esposa foi no Lar de Maria, que eles têm as senhoras mães que são jogadas lá pelos filhos, não é? E muitos nem vão visitar. E tinha uma senhora altamente revoltada, brigando com todas as outras, xingando todas as outras. São pessoas que são carentes de respeito. Nós não podemos consertá-la fazendo o que ela está fazendo. E minha esposa começou a conversar com ela como psicóloga, e ela baixou a bola, porque ela ficava ofendendo todas as outras que lá estavam. Então, se nós somos cristãos, se nós estamos num plano como este, quem vai transformar este plano somos nós. São os nossos atos, nossos pensamentos, nossas palavras. O que não podemos é, como muitos fazem, deixar os seus problemas na casa espírita para que a gente resolva, e não fazem nada que tem que fazer, que se chama reforma moral. O que é que nós chamamos de reforma moral? São nossos vícios e nossas imperfeições. Quem não os tem? Tem o vaidoso, o orgulhoso, o maledicente, né? Tem o ciumento. São vícios por onde constituem portas abertas para a chamada obsessão. Então, se a gente não as trata, não combate em nós isso, eles continuarão nos obsidiando. Você está tirando um,
ele está atraindo mais 10. É o que eu falo, mães, pais, muitas vezes, estão fazendo desobsessão pelo filhinho, pela filhinha, que não quer nem saber. Não adianta, eu não posso tomar o remédio pelo meu filho, para ele ficar bom. Nós temos que ser claros com isso. Não adianta trazer 3, 4... sua mãe é impossibilitada de andar, de sair, aí sim, está hospitalizada, está no hospital, vamos fazer. Mas a pessoa é sã, pode andar, pode se locomover, não vem à casa espírita, e você está fazendo de toda segunda, toda sexta por ele, não está adiantando. Nós não podemos ter ilusões, não. A boa vontade, tu bote o nome no caderno de vibração, ore por ele, mas é adulto, pode se locomover, ele é quem tem que tomar o remédio. Eu aproveito porque muitos entram com 2, 3 fichas lá dentro, tomando o tempo de outros que estão aqui, e não vai ficar bom. Não podemos vender ilusões. Isso aqui já respondi sobre a tatuagem. Gosto muito de cultura indiana. As lendas e as luzes me fascinam, mesmo sem saber história e nunca ter visto. Sonho com eles. A explicação? Você é que pensa que nunca teve. Eu ainda falei ainda há pouco, nós temos várias existências. E esse gosto por certas coisas não vem por acaso. Então, nós somos atraídos por aquilo que nossa vida anterior, a gente estava sempre em atividade. Então, eu vejo crianças, tem uma história verídica de um sul-coreano, né? Kim Jong-un. Ele, com 2 meses de idade, começou a chamar os pais pelo nome. Não é história tranquila, não. Pode entrar na internet, bote o nome, e você vai ver a história deste menino que, aos 9 anos, entrou na faculdade de Seul, na Coreia do Norte, formou-se em física nuclear, matemática, aos 12, nova formatura de física nuclear. Perguntado para que ele veio, ele disse: eu vim tentar unir as 2 Coreias. Não está conseguindo. Mas o seu QI, 210, que é uma coisa que poucos conseguem. No Peru, uma criança com 4 anos falando corretamente 5 idiomas, dentre eles o alemão e o japonês, considerados os mais difíceis. Como explicar isso? São espíritos que reencarnam como missionários, né? Como a Madre Teresa de Calcutá, uma irmã Dulce, como Sai Baba, como Chico Xavier, como tantos e tantos outros, que vêm nos ensinar, nos ajudar nessa vida tão atribulada que nós vivemos. Hoje nós estamos à volta com aqueles que delapidaram o erário público em seu próprio benefício, e não devemos odiá-los, devemos orar por eles, porque o sofrimento será terrível, porque nada que nós plantamos deixaremos de colher. A sementeira do Pai é livre, a colheita é obrigatória. Hoje nós estamos reencarnados e recomeçando aonde terminamos a existência passada. Muitos já cedo despertam para a medicina, para a engenharia, para a arquitetura, para as artes, e vai por aí afora. Será que esses espíritos aprenderam agora? Ou já renasceram com essa coisa chamada de gostar daquilo que faz? Eu
Aprendi logo cedo. Eu tenho 6 filhos biológicos e 2 adotivos. E tinha um tio que obrigava os meus primos a seguir a profissão dele. E já no Espiritismo, eu aprendi que a gente deve incentivar aquilo que a criança logo cedo demonstra de aptidões. Aí sim, porque se todos nós fôssemos formados doutores, quem iria arar o campo para que chegasse em nossas mesas a verdura, o alimento diário? Não, eu sou doutor, mas você, não, eu sou doutor, não faço não. Então, tudo que Deus fez é perfeito. Nós estamos sempre evoluindo. Então, se a tendência de um filho é para a medicina, incentiva ele. Mas tem uns que não gostam de estudo, mas tem para a arte uma tendência maravilhosa. Então, é isso que nós estamos aprendendo. Nada se perde, né? É um axioma de Lavoisier: nada, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então nós somos esses criadores, e se colocamos amor no que fazemos, nós estamos progredindo. Espíritos podem atrapalhar relacionamentos e sua vida de alguma maneira? Interessante essa pergunta, e existe essa pergunta no Livro dos Espíritos, não é? A resposta que a espiritualidade superior de Allan Kardec eu dou para vocês: mais do que podeis imaginar. Um espírito que nos odeia, ele lê a nossa mente por completo, sabe nossas deficiências e aproveita essas deficiências, por exemplo, para separar um casal. Ele não coloca defeito em nenhum de nós, mas aproveita-se muito daqueles que temos. O camarada é ciumento e ele começa pela hipnose a fazer com que ele veja que a mulher está fazendo algo de errado e ela não está. E de repente está um para o lado do outro. Então, Chico dizia: espírito casa, separa, mata, desde que você, encarnado, dê tudo a ele para que isso aconteça. Por isso que a gente tem aqui uma frase: vigiai e orai. Não vigiar a vida do outro, a sua. Como é que eu sei que eu estou no processo obsessivo? Por isso que a gente insiste para os médiuns estudarem a doutrina, estudar livro dos médiuns, livro dos espíritos, a Gênesis, céu e inferno, para poder saber se defender. Todos nós somos obsidiados, mas diz Kardec: todo obsidiado é um médium, mas nem todo médium é obsidiado. Por quê? Porque a gente aprende quando a gente começa a pensar coisas que normalmente não pensamos, a fazer coisas que normalmente não fazemos, a falar coisas que normalmente não falamos. Está na hora de concentrar-se em oração e pedir a espiritualidade que nos auxilia para que afaste aquela entidade. Primeiramente, nós fazemos a nossa parte, para depois receber a ajuda. Mas se você se entrega às sugestões que nos chegam, é uma presa fácil na mão deles. Então, vamos fazer isto. Quando você se autoanalisa, você sabe sua deficiência. Se não sabe, procure aprender. E é muito importante nessa caminhada tão árdua e difícil. Dos 12 anos até 30 anos, onde Jesus esteve
que nenhum livro fala e ninguém comenta. Olha, meu Deus, você se lê o Evangelho segundo o Espiritismo, você vai entender toda a passagem do Mestre Jesus aqui na Terra. Não é difícil, não. E eu sempre costumo, nas minhas palestras, dizer que a religião do Cristo é amor. Muita gente ainda, hoje menos, não é? Das religiões mais tradicionais em número de seguidores, que é a católica e a evangélica, que diziam que coisa de espiritismo é coisa do Satanás. E aos poucos nós fomos conversando com essas pessoas, porque tem pessoas, eu contei já essa história aqui, mas muitos estão aqui pela primeira vez, quer encarnados e principalmente desencarnados, e uma senhora lá no Janga, que me disseram, porque tem fofoqueiro também na casa espírita, me disseram que ela na quinta-feira, que era o dia da nossa reunião lá, frequentava a nossa casa, aos sábados a igreja evangélica e aos domingos a igreja católica. E eu disse, é mesmo? Deixa para lá. Um belo dia eu estou coordenando a fila do passe e ela chega para conversar comigo. Eu, pela curiosidade, perguntei a ela, dona fulana, é verdade que a senhora na quinta-feira está aqui como hoje, no sábado na igreja evangélica, no domingo na igreja católica? Se é, meu filho, quando eu morrer estou salva. Será que é assim? Será que é quantidade? Eu conheço pessoas que não têm religião, mas são boníssimas. Outras que vivem comendo hóstia e que não dão uma esmola a ninguém, nem uma oração para ninguém. Então não é eu dizer, eu sou espírita, estou salvo, sou evangélico. Não. A religião do Cristo, eu volto a repetir, é o amor. Quando a gente segue as bem-aventuranças do Cristo, veja que coisa linda. Bem-aventurados os pobres de espírito. O que é isso? Os humildes. Bem-aventurados os que têm puro coração. O que é isso? Aquele que não guarda ódio, rancor, mágoa, sentimento de vingança. Já vi muito espírita dizer, vai me pagar, miserável. Será que é isso que a gente aprende na casa religiosa? Ou a perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes? Difícil. Quantas pessoas amanhecem já com problemas, causa das aflições? Está lá no Evangelho. Por que as aflições? Porque muitos de nós, todos nós, melhor dizendo, temos uma coisa chamada consciência. Ninguém pode saber o que a gente fez, mas nós sabemos. E aquilo fica martelando, martelando. Pessoas que não têm um salário alto e que passam a comprar determinada coisa que vai lhe prejudicar. É uma aflição quando chega o início do mês para pagar os seus débitos. Foi Deus que colocou? Ou fomos nós, pelo nosso livre-arbítrio, que adquirimos esses problemas todos que nós criamos? No Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec coloca, segundo a espiritualidade superior, a missão do homem inteligente na Terra não é enganar os menos inteligentes, é auxiliar, é ajudar. A espiritualidade que aqui está nos auxiliando, conta conosco para de encarnado para encarnado, auxiliar aqueles que também estão aqui desencarnados. É uma troca. Não nos julguemos superior a ninguém porque somos intelectualmente mais elevados.
Não. Usemos essa inteligência que nós temos para saber separar o joio do trigo, para numa próxima eleição, saber escolher aqueles que vão nos representar, estudar o currículo daquele e daquela que enveredou por uma carreira política, se merece realmente ser o nosso representante, a nossa representante. Isso é muito importante. Nós queremos mudar o mundo como? Faça cada um a sua parte, e aí nós vamos transformar este plano em plano de regeneração. Que segundo Chico Xavier, acontecendo a terceira grande guerra nuclear, a Terra sofrerá uma devastação terrível. E isso, segundo a profecia dos maias, aconteceria no ano 2012. Mas pela intervenção do nosso governador, do nosso planeta Terra, que é nosso Senhor Jesus Cristo, ele conseguiu uma moratória para que nós terráqueos modificássemos o nosso pensamento, deixássemos um pouco de lado o bem material e progredíssemos moralmente. E acabará essa moratória conseguida pelo Cristo em 2019, daqui a 3 anos. Se nós vencermos, a Terra concluirá a sua formação, a sua transformação de planos de prova e expiação, onde o mal impera, para plano de regeneração. E diz ele, Chico Xavier, que Emmanuel, no ano 2000, já reencarnou e encontra-se com 16 anos. E outros espíritos de escola elevados estão vindo, Victor Hugo, tantos e tantos outros, reencarnando para ajudar nessa modificação que se faz presente para o nosso planeta. Chega de tanto mal, tanto sofrimento. É preciso que nós, cristãos de todas as religiões, que adotam o Cristo como um caminho, uma verdade e a vida para Deus, façamos a nossa parte. Pois não, filha. Qual foi? Olha, eu também não sei. Não, é certo que eu estudo e não sei. Mas com certeza ele estava preparando algo para os seus discípulos. Você tem essa resposta? Diga aí. Olha, isso aí quem diz é Rustem. E se isso é verdade, eu particularmente, não é da doutrina espírita, quem vai falar é Cláudio. Ele foi o maior ator que já pisou esse óculos. Se aquele corpo dele não era material, ele foi um ator. Porque o corpo fluídico não existe sofrimento para ele. Então, aí é que está o grande. Eu falava muito na Federação Espírita, deixei de falar por isso. Eu disse a quem me escalava, eu não vou falar de Rustem, porque não aceito essa colocação que Jesus tinha um corpo fluídico. Então, na hora que ele foi açoitado, na hora que ele foi através de lança ferido, ele não estava sentindo nada. Não podemos aceitar isso. Não. Ele se revestiu de matéria para nos ensinar, porque no momento, lembremos do momento final, quando ele olhou para o céu e disse: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem.
Então o sofrimento que ele sentiu era verdadeiro. Se ele tivesse um corpo fluídico, aquilo era encenação. E eu não aceito um Cristo à toa. Eu aceito um Cristo que se revestiu de carne, da matéria grosseira, saiu de um plano altamente superior, porque ele é o governador do nosso planeta Terra. Quando você lê o nosso lar, veja que vem espírito de outras colônias mais elevadas do que o nosso lar, e que o programa que eles preparam, criando lagoas, criando árvores, para que aquele espírito se aclimatasse ao plano inferior. Certo, ensinando. Ele desde criança já ensinava. É uma coisa que a gente vê, as controvérsias. A Bíblia tem muita coisa que difere. Deus mandou matar. Vocês acreditam que Deus, o Criador de tudo, de todas as coisas, mandou matar? Ela foi transliterada. O que é isso? Muitos traduziram. A língua hebraica era muito pobre, né? Uma palavra tinha 3, 4, 5 significados, como Jesus disse. É mais fácil um camelo passar por uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Ele não se referia a um animal, ele se referia a uma corda grossa. Exato. Exato. No capítulo 6, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz: eu vou, mas vou falar com meu Pai, que vos enviarei um Consolador prometido. Se você vê o tempo que passou, é o Espiritismo, essa doutrina, que tira a venda dos nossos olhos. Eu sou bonzinho, morri, vou para o céu. Eu sou um bandido, vou para o inferno. Eu nem sou bom, nem sou mau, vou para um lugar chamado purgatório. Será que Deus, de bondade, de justiça, de amor, ficaria feliz em ver seu filho, sua filha, amargando o sofrimento eterno no inferno? Nós que somos imperfeitos, ai de quem mexe com o filho da gente. Ou não é? Como é que Deus ia permitir isso? Então são coisas que a gente tem que separar. Deus é bondade, Deus é justiça, Deus é amor. Então, quando a gente está consciente da imortalidade da nossa alma, quando a gente está consciente de que não temos só uma existência, as provas são cabais, estão aí, a psicografia, a psicofonia, como um homem como Chico Xavier, que teve um grau de ginásio muito mau, pôde escrever livros tão belos. Como é que não aceitar a mediunidade de cada um de nós? Então são coisas comprovadas pela ciência. O Espiritismo não é mais uma religião, é uma doutrina filosófica, científica, de consequências morais religiosas. Porque filosoficamente ela responde os porquês da vida. O que vocês estão fazendo, as perguntas para mim, quando eu sei, eu respondo. Quantas vezes eu perguntei, mamãe, por que tudo de ruim me acontece? A gente se autoanalisa no momento presente. Tem outros que dizem, mas Cláudio, a gente não era bom saber o que fez antes e nos ajudava a melhorar? Você olha para uma pessoa, vê que ele destruiu o teu lado, você pula no pescoço dele. Você vai logo querer eliminar. O esquecimento de vidas passadas, muitas vezes, no processo do sono, nós enveredamos por caminhos que antes passamos. Tudo tem razão de ser. Agora, a gente tem que orar
para entender que toda religião que prega, que faz o que Jesus ensinou é boa. Então, não é porque eu sou espírita que eu estou salvo, não. Quem vai nos salvar é a nossa atitude, é o nosso pensamento, as nossas palavras, nossos atos. Eu posso estar aqui orando, eu estudei no colégio salesiano, né? E não vou falar coisas que eu vi de determinados padres que faziam. Estavam diariamente rezando missa, de pessoas que diariamente comungam e quando saem fazem pior lá fora. Então não julguemos para não sermos julgados. Mas o que a gente pode dizer, me referindo a esse corpo fluídico do Cristo, é que eu não aceito. Aí é uma palavra minha, pessoal. Como podemos compreender melhor os Espíritos que nos acompanham? Eu já acabei de dizer, todos nós temos os nossos benfeitores espirituais e temos também aqueles que nos são afins e aqueles que nos querem ver pelas costas. Então o que é que a gente tem que fazer? Orar por eles, agradecer diariamente a proteção que Ele nos dá, porque muita gente pergunta, por que meu guia ou minha guia não impede que eu faça determinadas coisas erradas? Que mérito nós teríamos se isso acontecesse? Eles bem que nos intuem para praticar o bem, eles bem que estão sempre nos avisando que estamos errados, mas respeitam o nosso livre arbítrio. Eu não sei que é errado fazer coisa errada. Eu sei. Quem não sabe? Nós somos adultos. Uma criança ainda precisa ser orientada, mas um adulto, não. E por que a gente faz? Porque diz assim, a carne é fraca. Não, a carne não é fraca. Quem é fraco é o espírito. Torne ele forte para vencer as tentações. Tentações existem de todo lado. Aquele que pega no que é do outro, rouba. Aquele que mente. Aquele que faz coisas erradas, como eu já falei. Então todos nós podemos estar nesse caso. E estamos aqui para quê? Para consertar, para deixar de fazer. Qual é a... É possível o reencontro de dois espíritos que muitos se amaram em outras vidas, apenas através de um retrato, sentir-se atraída por ele, aquela pessoa, e ao se conhecerem à distância, perceberem que gostam das mesmas coisas? Com certeza, gente. Com certeza. Isso é a coisa, olha, que a gente vê diariamente em certos casais, que é quase impossível, né, um casal não brigar um com o outro, né? Mas há criaturas que vivem na paz. É difícil, mas não impossível. Não vamos dizer alma gêmea, que o Espiritismo não fala em alma gêmea, mas almas que se respeitam, que se amam verdadeiramente, porque o amor não é só sexo, não. O amor é entender, compreender a deficiência do cônjuge e ajudá-lo a consertar. É muito fácil a gente dizer, você fez isso, fez aquilo, de dedenriste, 3 dedos estavam apontados para mim. Quem não tem defeito? O verdadeiro amor não é mostrar a deficiência do cônjuge, é conversar. É tão bom a gente fazer a pessoa que está conosco, mãe dos nossos filhos, pai dos nossos filhos, lembrar do dia em que casou, lembrar do aniversário, dar uma rosa, dar um presente, pedir por favor. Eu vejo muito dos homens esse machismo, quando apresenta a mulher, enche a boca, minha mulher, como se fosse uma escrava. Então ninguém é propriedade de ninguém. Gibran, Camilo Gibran, no
Pequeno Príncipe fala sobre isso. Vossos filhos não são vossos, vós sois o arco e eles a seta, vós os atira para o mundo. Vamos educá-los, vamos instruí-los, vamos fazer dele homens e mulheres de bem. Muitos pais assisti muito isso. O filho chegava para falar para ele da homossexualidade dele, ele tinha atração por outros homens. O pai metia a mão no bolso, tirava uma maçaroca de dinheiro e dizia: vai, rapaz, vai pegar uma mulher na rua, toma. É assim que se educa? Não. Nenhum de nós está livre de nascer homossexual. O Espiritismo explica: o homossexualismo existe e não pode ser tratado com pancada. Não é assim que consertamos. Tudo na vida tem uma razão de ser. Não é à toa que certas mulheres recebem como filhos e filhas crianças defeituosas, deficientes físicas. Dizia Chico: somente as mulheres que são capazes de amar até o infinito, Deus concede essas crianças. Eu tinha uma tia que já está na espiritualidade, que teve um casal, e essa minha prima era completamente deficiente. E eu, na minha ignorância, jovem, de 12 anos, dizia para minha mãe: não era melhor que essa menina morresse? Ela só faz minha tia sofrer, ter trabalho. Ela tinha tanto amor por essa criança. É isso que nós temos que exercitar. É esse amor que Jesus nos ensinou. O amor sexual é ótimo, mas não é tudo. Nós somos criaturas de Deus, volto a repetir. E como criaturas de Deus, temos que chegar até Ele. E para chegar até Ele, a evolução está no nosso alcance. No dia do desencarne do meu irmão, eu pensei em voz alta que meus pais só teriam paz quando ele morresse. E 3 horas depois recebi a notícia: o que faço para me perdoar por esses pensamentos? Minha cara irmã, você já está se perdoando. Todos nós erramos, mas poucos têm a coragem de reconhecer o seu erro. Você está reconhecendo. Todos nós pensamos num instante de raiva, algo de ruim para o próximo. É por isso que a oração, ao amanhecer, e antes de colocar a nossa matéria para repouso, porque o espírito não repousa, é muito importante. São Francisco fazia isso. Ele dizia para si mesmo, olhando no espelho: irmão burrinho, ele se chamava de irmão burrinho, vamos ver o que você hoje deixou de fazer e poderia ter feito. Vamos ver se você ofendeu alguém, para amanhã ter coragem de ir lá e pedir perdão. É isso que a gente tem que fazer. Em momentos de aspereza, nós podemos mandar a pessoa para o raio que o parta, né? Porque tem pessoas que estão sorrindo para você, mas está mandando você para o raio que o parta, né? E como médium, a gente sente, se arrepia, como gato vê cachorro. É um magnetismo naquela pessoa, embora rindo, mas ela está jogando coisa ruim. Ora por ela, perdoa ela. Mas se você entra no mesmo diapasão de contra-ataque, não adianta. Então, você já tem aqui, só reconhecendo que o seu pensamento não foi bom, está lá o caderno de vibração, volta para ele, que a luz o beneficie, que os bons espíritos o auxiliem. Ingratidão. Nós estamos constantemente sendo ingratos e sofrendo ingratidões. Todos nós. Eu falei
Casa de Maria, lá do Centro Espírita Moacir, em Casa Amarela, onde ontem participei, das vovozinhas, como são chamadas, que lá estão, abandonadas pelos seus filhos e filhas, onde muitas chegam e diz para a gente com os olhos marejados: meu filho, procure saber de meu filho onde ele está. Ele me jogou aqui e nunca mais veio me ver. Será que uma mãe cobrou ou cobra pelo leite que amamentou seu filho? Pelas noites mal dormidas, junto ao berço, junto à cama, quando nós ardíamos em febre? É muita ingratidão. Quem tem dinheiro, bota num hospital geriátrico. Eu recebi, já contei isso aqui, recebi esse conselho de gente da minha família para internar minha mãe. E eu perguntei, lá ela tem amor filial? E ele calou-se. E ela morreu aos 92 anos dentro do meu lar. E eu agradeço sempre e digo isso. Minha esposa aceitou a sogra, deu trabalho. Mas eu fazia aquilo e falei toda vez com amor. Porque ela me criou. Ela me ajudou a ser um homem de bem. Modéstia à parte. Porque conscientemente não faço mal a ninguém. Então, o Espiritismo já alicerçou em mim aquilo que minha mãe médium me ensinou. A não fazer nada que contrarie a minha consciência. Tenho pesadelos às vezes e parecem muito reais. Tem algum significado? No processo do sono, você pode ler, e todos que aqui estão, o livro dos Espíritos, o capítulo Sonho Somos, que explica que quando nós dormimos, quem está repousando é a nossa matéria. O espírito ou alma não repousa. Ele continuará em atividade. E é nesse momento de libertação parcial do espírito da sua matéria, do seu corpo, quem é médium, através da vidência, se tiver, vê um cordão luminoso que une o espírito ao seu corpo. Um espírito fora do corpo, você olha o corpo, só sabe que ele está vivo se olhar a respiração, senão está inerte. Ele está alhures e ele vai, de acordo com o seu pensamento, ele poderá ir ao presente, ao passado e até ao futuro. Nesse caso que você tem pesadelos e que acorda mais cansado do que deitou o corpo para descansar, é um processo obsessivo, onde os espíritos, eles se transformam. Eu botei isso no nosso livro de perguntas e respostas. Eles se apresentam, não que o espírito possa virar animal, mas eles se apresentam como centopeia, como povo, como vários animais, para lhe fazer o terror. E você tem o chamado pesadelo. Ele pode lhe conduzir para assuntos outros que você sai dali apavorado. Então, a oração, antes de colocar a matéria para repousar, é muito importante. Não vamos esquecer isso. Não é aquilo decorado. É como a gente está conversando aqui hoje. Você conversa com seus guias, pede a ele para que nos leve durante o processo do descanso da nossa matéria para a espiritualidade, para o aprendizado, para a realização de trabalhos assistenciais, porque o espírito não descansa, ele está sempre em atividade. Então, nós vamos ter o refazimento espiritual do nosso dia a dia. Então, vamos ver, e é um conselho que eu dou a todos, mesmo cansado, diga 2 ou 3 palavras,
de agradecimento pelo dia, mesmo que ele tenha sido ruim, mas peça essa proteção durante o processo do sono. Quando, durante uma sessão de desobsessão, temos a comunicação com o espírito que está vazando, entre aspas, sem nenhuma conexão conosco, a sessão é válida. O que acrescentou? Eu volto a repetir que os espíritos são ladinos, inteligentes. Eles podem confundir também o doutrinador. E é preciso estar atento para dizer assim, em nome de Deus, diga a verdade e somente a verdade. Isso é um antídoto muito bom para aqueles que querem enganar. Eu sempre oriento, quando tenho oportunidade, eu, Anita, a gente dava curso de doutrinação, iniciamos aprendendo, e a gente tem que passar o que aprende para os que estão iniciando, que os espíritos são inteligentes. Eles podem dizer, eu sou São João, eu sou São Fulano, tinha um na Seara, que dava cada comunicação linda, e no final dizia, eu sou Jesus. Nosso irmão Ciro da Penha, que já está muito velhinho, ele olhou e viu que era um bispo da Igreja Católica, e começou a dizer, eu estou lhe vendo. Ele partiu com a cadeira para jogar na cabeça do Ciro. Mas nem sempre a gente tem um médium vidente capaz de detectar tal presença. Mas, pelas palavras, pelo aquilo que o Espírito está falando, não é à toa que Kardec colocou comunicações apócrifas. O que é isso? Aquelas que são lindas, mas não têm autenticidade. E a gente precisa olhar bem, porque aqui e acolá ele derrapa. Ele está jogando um grupo de irmãos contra outro. Não é à toa que nas casas espíritas acontecem dissessões. É um grupinho para lá, um grupinho para cá, que a gente precisa evitar isso. A gente tem que olhar no olho um do outro, chamar e dizer, fulano, fulana, eu não estou aceitando determinadas coisas. O que é que está acontecendo? Nós não aprendemos assim. Nós aprendemos na casa espírita 3 coisas principais que Chico Xavier foi orientado por Emmanuel. Quando ele pergunta, o senhor acha que eu tenho capacidade de começar a ser médium? E Emmanuel respondeu, desde que você tenha a observação de 3 coisas básicas que são principais. E Chico pergunta, qual a primeira? Ele responde, disciplina. Qual a segunda? Disciplina. Qual a terceira? Disciplina. Então vejam, nós podemos faltar com a disciplina em cada espírito. Nós podemos. Não somos anjos. A espiritualidade está sempre puxando nossas orelhas. Então tudo pode acontecer. Uma entidade se infiltra e começa a jogar na cabeça de um contra o outro, e daqui a pouco está um para o norte, outro para o sul. É possível o perdão divino para quem muito errou e sente o quanto enganou a si próprio? Ao pedir perdão a Deus, será ouvido? Será que terá chance de estar com os espíritos de luz na vida eterna? Todos nós, volto a repetir, um dia chegaremos junto ao Pai Criador. Uns demorarão mais do que outros, né? Então a gente tem exemplos maravilhosos.
Nós temos exemplo de Paulo de Tarso, Saulo de Tarso, que perseguia os cristãos da época do Cristo, e que na estrada, a caminho da estrada de Damasco, ele ia com seus exércitos prender o único cristão que ainda restava. E de repente ele viu uma luz que se aproximou dele e parou no cavalo e viu Jesus e ouviu a sua voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele ficou cego. E Jesus disse: procura Ananias, que ele te curará desta cegueira. E assim ele fez. E a partir daí, ele tornou-se um verdadeiro cristão, porque ele não acreditava que Jesus já tinha vindo e partido, porque ele acreditava que o Filho de Deus entraria em Jerusalém com seu exército. Pensava que ele iria usar da força, e o Cristo só usou do amor, da compreensão, da concórdia, da caridade. Então hoje, muitos ainda que se dizem cristãos, querem impor a sua religião, como o Estado Islâmico. Quem não crê como eles, corta a cabeça. É por aí que a gente modifica o planeta. Essas pessoas vão passar pela lei de causa e efeito. Agora, se você se arrepende realmente, é sincero, você terá novas oportunidades de passar pela sua prova sem tanto sofrimento. Mas quem plantou, colherá. Chegou nossa hora, e eu agradeço a todos. E passo para nosso irmão Romero fazer a prece final do nosso trabalho. A prece inicial é sempre uma prece de proteção. A prece final é uma prece de agradecimento. E que seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo sempre em nossos corações. Agradecemos a espiritualidade amiga, agradecemos aos anjos guardiões de cada um dos indivíduos encarnados e desencarnados presentes, e que possamos levar para o nosso dia a dia as informações aqui colhidas como um mecanismo de mudanças das nossas atitudes, dos nossos comportamentos, e que possamos sempre refletir a boa nova, nos ofertando a melhoria do indivíduo que sempre nos procura, sejam eles parentes, sejam eles desconhecidos, mas principalmente no nosso lar, possamos nos doar ainda mais para sermos exemplos dignos de verdade e vida, com a certeza da presença de Cristo de cada um que faz aqui presente. Grato, Senhor, e agradecendo por essa feliz oportunidade dessa comida. Seja sempre louvado do Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus, com esta rogativa, renovando os nossos agradecimentos por tudo o que recebemos de auxílio nesta noite, e pedimos a tua permissão para encerrar a primeira parte dos trabalhos desta noite, como os iniciamos na plenitude de tua santa e divina paz. E a paz reine em nossos lares. Ao retornar, possamos levar conosco a consciência tranquila da oração, do amor ao próximo, da humildade, da caridade. Que seja feita a tua vontade, hoje, agora, amanhã e sempre. E assim seja.